E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draki Tutoriais. E hoje vamos aprender como utilizar um forno elétrico. Se por acaso você comprou um forno elétrico, seja lá qual for a marca, vamos aprender hoje a utilizá-lo da forma correta. É o seguinte, o exemplo que eu vou utilizar aqui é o da Philco, entendeu? Mas a grande maioria é do mesmo jeito. Alguns têm as funções a mais ou funções a menos. Mas em geral, como é que funciona? Primeiramente da estrutura, perceba que esse modelo aqui não é de embutir, é um modelo normal de bancada. E esse aqui de exemplo, ele tem uma resistência acima e embaixo. Além de ter 3 locais que você pode colocar essa grelha e essa travessinha. A grelha, obviamente, para você colocar qualquer coisa em cima, que tenha uma panela, uma bacia, ou uma travessa ainda menor. Ou caso você queira colocar algum tipo de carne de forno e colocar para respingar nesta travessa de baixo. Para assim a gordura e qualquer coisa que ele solte não despeje na resistência nem na parte de baixo do forno. Mas esta travessa também pode servir, além de aparar a gordura ou óleo, também pode servir para você colocar algum tipo de pão, massas e assim por diante. Então você pode usar o forno com os dois dentro ou apenas com um deles dentro. Mas agora vamos falar dos botões. No modelo que eu tenho, tem 3 botões de ajuste. O primeiro é de temperatura, que no meu caso vai de 90 a 230 graus. Tem 3 funções para ligar a resistência apenas de cima, apenas de baixo ou as duas. Sendo que a primeira função, que liga apenas a resistência de cima, é para dourar alguma receita. E por último, o timer, onde você vai definir quanto tempo ele ficará ligado. E sim, ele desliga sozinho quando o timer chegar a 0. Mas como é a primeira vez que você vai utilizá-lo, a fabricante aconselha você ligar ele sozinho, sem nada, na temperatura máxima, com os 2 resistores ligados, por pelo menos 15 minutos. Lembrando que para pré-aquecer ele é só fazer do mesmo jeito. E não se preocupe, quem não tem costume, saiba que é normal a resistência ficar vermelha. Mas preste bastante atenção porque ao esquentá-lo, em cima dele vai estar muito quente, muito mesmo, e nas laterais também. Então não deixe nada acima do forno, nem nas laterais do forno, porque pode queimar. Então tome bastante cuidado. Mas pronto, após concluído o tempo, ele vai apagar tudo e vai desligar tudo sozinho quando o temporizador chegar a 0. E aí você pode colocar o que você quiser. No meu caso, eu deixei a travessa embaixo, mas não tinha para que deixar embaixo. E aí coloquei 2 bolos de exemplo. E pessoal, como é a primeira vez que você vai utilizar, é aconselhado você fazer aos pouquinhos, porque não tem como você cancelar o timer após colocado. Ou seja, se você colocou 40 minutos em algo que era para ser 20, não tem como você cancelar, a não ser você tirar da tomada. Então, se você tem medo de colocar muito tempo, é só você colocar aos pouquinhos. Digamos, uma receita que você acha que varia entre 50 a 40 minutos, coloque de 30 minutos primeiro, depois mais 10, depois mais 5 e assim por diante. No meu caso aqui eu coloquei só 20, mas aos poucos fui colocando mais 20, depois mais 10. Quando chegou em 40 minutos eu tirei o primeiro bolo e ao chegar em 50 minutos eu tirei o segundo bolo e pronto, está feita a receita. E lembre-se que sempre que algo respingar nas paredes do seu forno, ao esfriar, você tem que limpar, beleza? E tá aí, é assim que você utiliza o forno elétrico. Agora eu vou tirar algumas dúvidas que talvez você possa ter. Primeira dúvida, dá choque, Draki? Não, ele não dá choque nenhum, até porque ele vem com aterramento e é altamente aconselhado você colocar uma tomada com aterramento. Mas mesmo que você não colocasse, não dá choque. Só que aumenta a chance dele dar problema durante o tempo. Segunda pergunta, Draki, como é que eu vou saber se eu tenho que ligar o resistor só de baixo ou os dois? Galera, assim, vai depender bastante. Eu não sou tão expert em receitas, mas a maioria das receitas é apenas a resistência de baixo ligada. Só que pelos meus testes, em cima ficou muito branco, então eu coloquei as duas, tanto em cima como embaixo. Se for alguma sobremesa que não pode esquentar muito em cima, sei lá, talvez um pudim, talvez não seja tão aconselhado você ligar a resistência de cima, apenas de baixo. Já outras que tem que dourar em cima, que nem digamos uma pizza, aí sim, tem que ligar as duas resistências. Por isso que eu aconselho você fazer aos poucos. Ou seja, de pouco em pouco tempo você botar o timer e aí ver se ele tá queimando muito em cima e se por dentro a comida está, sei lá, meio crua. Outra dúvida, Draki, se por acaso eu coloquei o timer muito alto e eu queria cancelar, tem problema tirar da tomada? Assim, não tem tanto problema. Até porque se você tirar da tomada, o timer mesmo sem energia vai chegar a 0 sozinho, entendeu? É por isso que é muito aconselhado você colocar de pouquinho em pouquinho ou um tempo abaixo do que é o aproximado, para assim não passar demais. Outra dúvida, Draki,
Eu, sem querer, derramei alguma coisa e melou a resistência de algum tipo de gordura. O que é que eu faço? Eu posso esfregar com uma faca? Não. A resistência não pode ser limpa de forma alguma raspando com alguma outra superfície, nem com palha de aço. Você vai ter que limpar apenas com um pano, com uma flanela, algo que não raspe a resistência, porque isso vai danificar o forno. Drake, eu não posso colocar nada ao lado do forno? Não necessariamente, até porque no vídeo você pode ver que tem algumas bacias de plástico ao lado. Então, assim, você pode colocar outras coisas ao lado, você não pode encostar, entendeu? Porque pode danificar algum produto seu, digamos. Se você colocar uma sacola plástica ao lado, pode queimar a sacola. Ou se colocar uma taça de cristal, por exemplo, ao lado, pode quebrar o cristal. Mas, de forma alguma, coloque algo em cima dele. Tem que estar totalmente vazio em cima dele. Tanto desligado quanto ligado. Desligado porque o forno geralmente não é tão resistente assim. E ligado pior ainda, porque é muito quente. Mas tá aí, pessoal, então qualquer dúvida mande nos comentários, é claro, deixa o like se eu lhe ajudei de alguma forma e inscreva-se no canal Drake Tutoriais para acompanhar mais dicas de tecnologia que nem este. Então até a próxima e falou!